Oi pessoal, tudo bem? Sou o Prof. Nabor, vamos gravar mais um vídeo para o canal. Vamos falar um pouquinho sobre números complexos, tá? Gurizada do terceiro ano. E vamos começar falando sobre as raízes de uma equação do segundo grau. Vamos pegar, por exemplo, uma equação x ao quadrado, b ao quadrado vai ficar 2x. E vamos pegar aqui mais 3 igual a 0. Ok? Certo? Beleza? Bom, até então, lá no nono ano, tu ia resolver essa equação, só que o teu conjunto universo era o conjunto dos reais. Ou seja, se eu estivesse resolvendo a fórmula de Bhaskara ou a equação por soma e produto, o meu delta lá naquela parte da conta, ele não podia ser negativo. Ele tinha que ser um número que tivesse uma raiz quadrada, que estivesse dentro do conjunto dos reais. Por exemplo, assim, ó, vou dar uma lembrada para ti. Lá no nono ano, o teu prof pedia para te tirar quem era o A, quem é o B e quem é o C. Certo? Ok? E aí eu tinha aqui, ó, delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E vou continuar resolvendo. Olha aqui quem é o B. O B é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. E o delta era igual, olha aqui, a 4 menos 12, certo? E aí o meu delta ele vai ser igual a menos 8. Lembra disso? Ou seja, se o delta era menos 8, lá tu já podia botar no conjunto de solução vazio. Por quê? Porque não tem raízes reais, duas respostas, dois resultados, quando o delta era negativo. Bom, agora lá no número complexo, no conjunto dos números complexos, a gente vai ter as raízes dessa equação. Então, por exemplo, olha aqui, vou continuar resolvendo. Olha aqui, lembra da fórmula? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. E aí vai ter x é igual a menos b, menos o menos 2, vai dar mais 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 8, sobre 2 vezes 1. Ó, x é igual a mais 2, mais ou menos, agora presta atenção, vamos pensar só na raiz do 8, tá? Só na raiz do 8 tinha que decompor, fatorar o 8 para cortar e tirar para fora. Então pega lá o 8, vou fazer no meu rascunho, olha aqui. Pegava o 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então tu tinha 2 ao quadrado vezes 2, certo? Ou seja, esse 2 pode sair para fora. Lembra disso ou não? Bom, agora olha bem, o que eu vou pensar? Toda vez que tu tiver um número negativo, tu vai botar assim, ó, 8 vezes menos 1. E a raiz de menos 1 tu vai substituir por i. Ou seja, por um número imaginário. Então eu vou ter mais ou menos o 8. Tu vai ter 2 ao quadrado vezes 2, ó, até vou botar assim devagarinho para te entender, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes o menos 1 sobre 2. Ou seja, o meu x ele vai ser igual a 2, mais ou menos, esse 2 pode sair para fora porque ele está ao quadrado. Então ele vai ser 2. A raiz quadrada de menos 1 para nós, vamos substituir pelo número complexo, pelo número imaginário, e aí a gente coloca a letra i. Ó, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o meu conjunto de solução, ele é formado por duas raízes complexas, olha aqui, onde uma delas, o meu x' vai ser 2, mais 2i raiz de 2 sobre 2, e o outro, meu x duas linhas, é 2 menos 2i raiz de 2 sobre 2. O que tu tá falando aí? Ah, entendi, tem que simplificar, boa, gostei. Isso só pode simplificar se todos puderem ser simplificados. Então eu vou simplificar esse cara por 2, este cara por 2, este cara por 2, esse por 2, esse por 2, esse por 2. Então o meu conjunto de solução ele vai ser 1 mais i raiz de 2 e 1 menos i raiz de 2. Olha aqui. Ou seja, bem-vindo ao número complexo, certo? Isso é número complexo. Raízes, uma equação de segundo grau, onde o delta foi um número negativo, e aqui eu vou ter duas raízes, 1 mais i raiz de 2 e 1 menos i raiz de 2. Tá, mas vamos supor
que dentro do delta aqui fosse menos 4. Bom, raiz de menos 4. Pensa assim, qual a raiz de 4? 2. Qual a raiz de menos 1? Tu troca por i. Então a raiz de menos 4 é 2i. Vamos supor que tu tivesse uma raiz dentro da raiz quadrada assim, ó. Qual a raiz de menos 9? Primeiro, qual a raiz de 9? Boa, a raiz de 9 é quanto? 3. Qual é a raiz de menos 9? Então tu vai ter menos 3. Perfeito? Tá lembrando disso? Tá entendendo como é que funciona? Certo? Então aqui tu vai ter que usar a raiz de menos 9, tu vai te substituir por 13. Raiz de menos 4, 2i. Raiz de menos 1, tu vai botar só o i. Entendeu isso? Certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre forma algébrica, tá? O que é a forma algébrica do número complexo? Então vamos pegar assim, ó, um número z, que eu vou chamar de z, esse número complexo, e vamos botar 1 mais i raiz de 2. Pode aparecer também algo assim, ó, vou chamar de z1 menos 3 menos i. Posso chamar o número de z2 3i, só isso. Posso chamar o número de z3, já vou te explicar, fica tranquilo, só como mais 7, certo? Ok? Todos esses números são números complexos. Só que, bem, esses números complexos eu não vou poder ver para ti nessa forma algébrica. Eu preciso entender o que é a parte real do número complexo e o que é a parte imaginária. A parte real, olha aqui, é este carinha que vem sem o i. Então, por exemplo, a minha parte real, que eu posso até chamar assim, ó, um número complexo é a mais bi, onde o meu a vai ser a parte real. Então, nesse termo aqui, o meu a seria, nesse meu número, o meu a seria 1 e o meu b seria a raiz de 2, certo? Se tu quiser botar isso num par ordenado, e depois nós vamos aprender a colocar num plano de Argand-Gauss, tu vai ter que botar isso aqui assim, ó. Ele é um par ordenado, onde primeiro vem a parte real, 1, e depois a parte imaginária, raiz de 2. Ou seja, tu te liga no seguinte, que a parte imaginária é apenas o número que acompanha o i. Fica atento a isso aí. Ó, aqui eu vou ter menos 3 e menos 1. Ou seja, a minha parte real, o meu a é menos 3, aqui seria o a é menos 3, e o meu b é menos 1. E esse cara aqui, ó, esse cara, olha que engraçado, a parte real dele não aparece. A parte real dele é 0. E a minha parte imaginária é 3. E aqui, a minha parte real é 7. E a minha parte real é 7. E a parte imaginária não tem. Neste número aqui, a gente chama ele, quando a parte real dele é 0, eu represento por 0 e 3. E esse aqui eu represento por 7 e 0. Esse cara aqui ele é um número imaginário puro. Quando tu ouvir falar, determine o valor da variável para que o número seja imaginário puro, ou seja, para ser imaginário puro, a parte real dele tem que ser 0, aqui não tem nada. Esse cara aqui ele é só um número real. Todo número real ele é um número complexo. Então, ou seja, eu poderia falar que z ele é um número complexo só com parte real, que é o número 7. Certo? Te ajudei um pouquinho, clareou um pouco a tua vida, ok? Vamos partir agora para um outro assunto.